Imagine se existisse um livro capaz de revelar segredos há muito tempo escondidos. Um texto que reescreve parte da história bíblica como conhecemos. Um livro tão polêmico que foi deliberadamente apagado das escrituras sagradas. Mas ele não desapareceu. Algumas cópias resistiram ao tempo, e hoje podemos acessar um conhecimento que, por séculos, foi considerado proibido. Estamos falando do Livro dos Jubileus, um manuscrito antigo que narra a história da humanidade desde a criação até a chegada de Moisés no Monte Sinai. Mas há algo de estranho nesse relato. Ele descreve eventos de uma forma diferente do Gênesis tradicional, com detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Por que esse livro foi rejeitado pelas grandes religiões? O que há em suas páginas que o tornou uma ameaça? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e investigar sua origem. E é que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Quem realmente escreveu esse livro? E o que ele queria nos contar? O Livro dos Jubileus não é um manuscrito qualquer. De acordo com seu próprio texto, ele foi entregue diretamente a Moisés por um anjo da presença de Deus, no topo do Monte Sinai. Isso mesmo. Este livro afirma ter sido ditado por uma entidade celestial, contendo revelações secretas que não foram incluídas na Torá tradicional. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais enigmático. Enquanto a maioria dos textos bíblicos foi passada oralmente por gerações antes de ser escrita, o Livro dos Jubileus surge com um tom de autoridade absoluta, como se fosse um código divino perdido. Agora, se ele realmente veio de uma revelação direta de Deus, por que foi considerado perigoso? Por que os grandes líderes religiosos decidiram bani-lo? Talvez a resposta esteja no conteúdo explosivo de suas páginas. Dentro do Livro dos Jubileus, há histórias que desafiam a Bíblia tradicional. Histórias que podem mudar a forma como entendemos o passado da humanidade. E uma delas envolve seres misteriosos que, segundo esse manuscrito, tiveram um impacto profundo na história. Se você achava que conhecia a história do Gênesis, prepare-se para se surpreender. O Livro dos Jubileus não apenas confirma muitos eventos bíblicos, mas adiciona detalhes assustadoramente precisos sobre passagens que, na Bíblia tradicional, são misteriosas ou ambíguas. Ele reconta, por exemplo, a criação do mundo, mas com uma ordem de eventos diferente. Afirma que Adão e Eva não foram os únicos humanos na Terra, menciona a presença de seres divinos caminhando entre os homens e descreve um tempo em que os anjos interagiam diretamente com a humanidade. Tem mais. Ele detalha a história de Caim e Abel, revelando que Caim não apenas matou seu irmão, mas fundou uma civilização inteira após ser exilado. Quem eram essas pessoas que já existiam fora do Éden? De onde vieram? Mas talvez o aspecto mais polêmico do Livro dos Jubileus seja sua versão sobre os anjos caídos e os Nefilim. Segundo esse manuscrito, esses seres não eram apenas observadores. Eles intervieram diretamente na humanidade, ensinando conhecimentos proibidos e até mesmo gerando descendentes híbridos. E é aqui que entramos em um dos temas mais sombrios do livro. Um mistério tão profundo que a Igreja tentou apagá-lo da história. O que acontece quando um livro desafia o que já foi estabelecido como sagrado? Ele se torna uma ameaça. E foi exatamente isso que aconteceu com o Livro dos Jubileus. Ele não apenas narra os eventos de forma diferente, mas apresenta uma linha do tempo alternativa. No lugar do calendário lunar judaico, ele propõe um calendário de 364 dias, o que, segundo alguns estudiosos, mudaria completamente o ciclo de festividades e rituais religiosos. Além disso, o Livro dos Jubileus aprofunda histórias de personagens bíblicos de um jeito que os textos tradicionais não fazem. Ele sugere que os patriarcas receberam conhecimentos secretos e direções divinas que foram suprimidas ao longo dos séculos.
Mas se esse livro carrega uma verdade tão poderosa, quem decidiu bani-lo? E por quê? A resposta nos leva a uma conspiração histórica que atravessa séculos e envolve grupos que moldaram a fé de milhões de pessoas. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Se há um aspecto do livro dos Jubileus que realmente o diferencia da Bíblia tradicional, é a sua descrição detalhada dos anjos caídos, também chamados de vigilantes. Esses seres, segundo o texto, não eram apenas mensageiros divinos, mas entidades poderosas que desafiaram diretamente a ordem celestial. De acordo com Jubileus, esses anjos desceram à terra e se misturaram com os humanos, tomando mulheres mortais como esposas e gerando uma raça híbrida de gigantes, conhecidos como Nefilim. Essa história já aparece no livro de Enoque e, de forma breve, na Bíblia, Gênesis 6:4. Mas o livro dos Jubileus traz detalhes perturbadores sobre como esses seres ensinaram segredos proibidos à humanidade. Conhecimentos sobre guerra, astrologia, magia e até cirurgia foram passados aos humanos. Os Nefilim trouxeram violência ao mundo, escravizando e devorando os mais fracos. O próprio Deus teria ordenado a destruição deles através do dilúvio, para restaurar o equilíbrio na terra. Mas se tudo isso era verdade, por que esses relatos foram omitidos da Bíblia? Por que os líderes religiosos decidiram que essas histórias não deveriam ser conhecidas? A resposta pode estar em um dos segredos mais bem guardados da história. Um calendário diferente que mudaria toda a estrutura do tempo religioso. Um dos maiores pontos de divergência entre o livro dos Jubileus e a Bíblia tradicional está no calendário que ele propõe. Enquanto o judaísmo e o cristianismo adotam um calendário lunar, Jubileus defende um calendário solar de 364 dias. Mas por que isso é tão importante? O calendário lunar, adotado pelo judaísmo tradicional, faz com que certas festas e rituais variem ao longo dos anos. O calendário solar de Jubileus cria um ciclo fixo e imutável, onde todas as datas sagradas ocorreriam sempre nos mesmos dias. A implicação disso é monumental. Se esse calendário tivesse sido aceito, toda a estrutura religiosa que conhecemos hoje seria diferente. As festas, os rituais, as profecias, tudo teria que ser reinterpretado. Algumas teorias sugerem que os essênios, os guardiões dos manuscritos do Mar Morto, seguiram esse calendário secreto, rejeitando o sistema adotado pelo Templo de Jerusalém. Mas se esse conhecimento era tão importante, quem decidiu apagá-lo? Vamos continuar, mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Será que havia uma conspiração para esconder esse segredo? E se sim, quais outras informações foram suprimidas junto com ele? O livro dos Jubileus não apenas reconta as histórias bíblicas de forma diferente, mas também traz um conjunto de leis e regras que, de alguma forma, desapareceram das tradições religiosas. Entre essas leis, encontramos preceitos sobre a pureza do casamento, revelações sobre linhagens sagradas e uniões proibidas, a observância do sábado, com uma abordagem ainda mais rigorosa do que a lei mosaica tradicional, a alimentação e os sacrifícios. Diferente da Torá, Jubileus menciona restrições alimentares secretas. Mas há algo ainda mais curioso. Essas regras parecem estar conectadas ao conhecimento que os anjos caídos trouxeram à humanidade. Será que esse conjunto de leis foi rejeitado porque trazia verdades inconvenientes? Ou porque revelava um aspecto da fé que deveria permanecer oculto? E isso nos leva a um dos maiores mistérios do livro dos Jubileus: a sua remoção da Bíblia e os motivos obscuros por trás disso. Quem baniu esse livro? E por quê? Agora chegamos à questão central. Por que um livro tão detalhado, tão revelador, foi removido do cânone bíblico? Quem tomou essa decisão? A resposta envolve disputas teológicas, manipulação da fé
e o controle da narrativa religiosa. Os rabinos judeus, no século II d.C., os líderes judaicos decidiram rejeitar o livro dos Jubileus, provavelmente por conta de seu calendário alternativo e suas visões extremas. A igreja cristã primitiva, quando o cânone cristão foi formado, o livro dos Jubileus não foi incluído, pois contradizia algumas doutrinas emergentes. Os manuscritos do Mar Morto. Entre os documentos secretos descobertos no século XX, cópias do livro dos Jubileus foram encontradas, provando que ele era lido e reverenciado por grupos dissidentes do judaísmo tradicional. Ou seja, alguém queria que esse livro desaparecesse. Mas por que isso importa? Será que existem conhecimentos valiosos que foram deliberadamente apagados da história? E se esse livro não for o único? Existem outros textos proibidos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a fé e a humanidade. Se o livro dos Jubileus foi deliberadamente removido, quais outros textos sagrados sofreram o mesmo destino? A verdade é que a Bíblia, como a conhecemos hoje, passou por várias edições, cortes e adaptações ao longo dos séculos. Diversos livros considerados heréticos ou perigosos foram simplesmente apagados da história. Entre eles, encontramos o Livro de Enoque, contando segredos sobre os anjos caídos e sua influência na humanidade, o Evangelho de Tomé, um texto gnóstico que sugere que o reino de Deus está dentro de nós, o que contradiz a visão institucional da Igreja. O Apocalipse de Pedro, revelando detalhes perturbadores sobre o destino das almas e uma visão diferente do inferno. Se esses livros eram apenas mitos ou lendas, por que houve tanto esforço para escondê-los? O que eles revelam que poderia ameaçar o controle das instituições religiosas? E o mais assustador, se há tantos livros apagados da história, será que sequer conhecemos a verdadeira mensagem da fé? Mas há uma pista que pode ligar tudo isso, uma profecia antiga e esquecida, que pode mudar a forma como entendemos o futuro da humanidade. Entre as passagens mais enigmáticas do livro dos Jubileus, há trechos que parecem descrever eventos catastróficos futuros. Alguns estudiosos acreditam que essas passagens escondem uma profecia sobre o fim dos tempos. Jubileus fala sobre ciclos de tempo, sugerindo que a história da humanidade segue padrões pré-determinados. Fala de um período de grande corrupção, onde os ensinamentos sagrados seriam distorcidos e esquecidos. Menciona um tempo de purificação, onde apenas aqueles que conhecem a verdade serão poupados. Isso lembra alguma coisa? Diversas religiões falam de um juízo final, um momento onde tudo será revelado. Mas será que essa profecia esquecida de Jubileus está nos alertando sobre algo específico? E mais, existe um grupo que ainda mantém esse conhecimento vivo? Será que alguns poucos têm acesso a esses segredos proibidos? Se sim, quem são eles? E o que estão escondendo do resto do mundo? Mesmo que o livro dos Jubileus tenha sido excluído da Bíblia oficial, ele nunca desapareceu completamente. Pelo contrário, pequenos grupos de estudiosos, místicos e sociedades secretas continuaram estudando seus ensinamentos em segredo. Os essênios, um grupo misterioso que habitava o deserto e seguia um calendário diferente do resto do judaísmo. Os gnósticos, cristianismo primitivo que buscava um conhecimento oculto, longe do controle das igrejas tradicionais. Ordem dos Templários, maçonaria. Alguns teóricos acreditam que sociedades secretas podem ter preservado esses conhecimentos e os transmitido por gerações. Se há mesmo um grupo que ainda guarda esses segredos, o que eles sabem que nós não sabemos? E o mais importante, será que estamos preparados para essa verdade? Mas antes de encerrarmos essa jornada, há uma última questão que pode mudar tudo. E se esse livro não for apenas um relato histórico? E se for um código para algo muito maior? Agora chegamos à revelação final. E se o livro dos Jubileus não for apenas um relato de eventos antigos, mas um mapa para algo muito mais profundo? Pesquisadores sugerem que o texto contém padrões matemáticos ocultos,
que podem estar relacionados a ciclos astronômicos ou a mensagens codificadas. O calendário de 364 dias pode ser mais do que um simples sistema de contagem. Pode ser uma chave para entender eventos cósmicos e espirituais. Algumas passagens falam de um conhecimento que foi selado e só seria revelado no tempo certo. Se isso for verdade, será que estamos vivendo o momento em que esse conhecimento finalmente será compreendido? Afinal, se o livro dos Jubileus realmente contém verdades ocultas que podem mudar a forma como vemos a religião, a história e até o futuro da humanidade, o que mais pode estar escondido? E agora que você conhece esses segredos, está pronto para continuar essa busca pelo conhecimento proibido? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.